Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês quais criptomoedas eu acredito que vão fazer entre 5 e 10x e como se posicionar no mercado. Mas esse vídeo, mais do que mostrar projetos que eu acho interessante para vocês, eu quero apresentar as métricas e os caminhos que eu particularmente uso para selecionar alguma criptomoeda dentre as milhares, na verdade, que existem. Então, o objetivo não é que vocês me sigam, né, nesse processo de escolha, mas que vocês entendam algumas métricas, algumas formas de distinguir projetos que façam sentido de projetos que não fazem nenhum sentido. Se você não sabe, eu já estou no mercado há 8 anos. Durante esses 8 anos, eu tive inclusive uma empresa de análise de projetos cripto especificamente, em que eu analisei muitos projetos a partir de várias métricas, desde métricas que iam de atividade de desenvolvedor no GitHub, a métrica de smart contract, entrega. Então, eu tenho uma grande experiência nesse processo e eu quero compartilhar com vocês qual é meu raciocínio e o que eu aprendi durante todos esses anos analisando o projeto, lendo o white paper, entendendo algumas dinâmicas do mercado. Então, esse vídeo, ele deu bastante trabalho, porque inclusive ele agrega, né, toda essa experiência que eu tenho no mercado, e eu espero que eu consiga compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, mas claro, eu peço que caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, que você se inscreva, ative os sininhos e vocês também deixem nos comentários depois o que vocês acham das métricas que eu apresentei, se elas fazem sentido, se não faz sentido nenhum. Eu também peço que, por favor, vocês deixem nos comentários se melhorou o áudio, porque algumas pessoas reclamam do áudio. Eu tentei fazer algumas mudanças no setup aqui do áudio, então, por favor, me avisem. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar para vocês uma coisa em relação à criação de portfólio, tá? No dia 30 de janeiro, eu compartilhei com vocês no Instagram esse vídeo. Com mais R$ 12 eu vou levar 0,0010 Ethers pra casa. O resto do dinheiro eu vou comprar em USDT para poder continuar as minhas compras. Com R$ 5 ou $1 eu vou comprar Stacks, que é um projeto que me dá renda passiva direto em Bitcoin. Nesse vídeo, basicamente, o que eu fiz foi apresentar algumas criptomoedas para comprar com R$ 100. O objetivo, na verdade, do vídeo era tentar fazer com que as pessoas não fiquem com esse pensamento de que elas precisam de muito dinheiro para começar. Era um portfólio teórico, educacional, o objetivo é dizer assim, como é que eu separaria isso, mais ou menos, né? Mas o que é interessante em relação ao portfólio? É o resultado dele, né? Então, basicamente, no dia 30 de janeiro, eu publiquei esse vídeo com alguns projetos que eu acreditava que eram interessantes. Hoje, dia 26 de março, né, tem um desempenho médio acima do Bitcoin, 78%, né, sendo que só 3 projetos não performaram acima do Bitcoin, e aí se você tivesse investido, né, ali na verdade deu R$ 94, basicamente, você teria feito R$ 161, se você tivesse, por exemplo, colocado 940, 1.616, né. Então, o objetivo é digamos, uma forma mais completa de mostrar para vocês, por exemplo, porque eu selecionaria alguns desses, ou porque eu tiraria alguns desses, né? No caso, por exemplo, hoje eu tiraria, então, os que performaram menos do que o Bitcoin sem nenhum problema, né? E acho que esse que é o processo também de manutenção do portfólio. Então, eu vou passar por várias questões com vocês, mas, de novo, o que é importante salientar aqui, o objetivo, até vou colocar aqui, né, mostrar algumas criptomoedas que eu acredito que vão fazer 5, 10x, mas o mais importante é apresentar para vocês como escolher, como vocês vão escolher e vocês vão montar o próprio portfólio de vocês. Não é para vocês pegarem o que eu tô falando aqui e seguirem cegamente. Inclusive, todas as vezes que eu fiz isso na minha vida, todas as vezes, vou até olhar pra vocês, que eu segui simplesmente o conselho de alguém, deu errado. Deu errado e pra pessoa talvez dê certo, mas deu errado. Então, é importante que cada um consiga definir a sua própria estratégia. O que eu vou apresentar pra vocês são as métricas e os caminhos para que vocês definam as suas próprias estratégias. E vou apresentar como eu penso na hora de selecionar e o que eu tô vendo em relação a parâmetros macros do mercado para guiar nesse processo de escolha.
Então, eu quero apresentar para vocês, né, a questão das narrativas, gestão de risco, algumas criptomoedas, né, para fazer esses 5, 10x e também falar um pouquinho em relação a estratégias de saída, porque não adianta nada a gente conseguir performar super bem no mercado se aí devolver tudo depois, né? Então, é importante também ter em mente essa questão da saída. A primeira coisa que eu, particularmente, nesse ciclo, estou usando para definir como montar um portfólio para esse ciclo de alta é a questão das narrativas e das preferências. O que significa narrativa? Vocês com certeza já ouviram falar, né? Estão ouvindo falar sempre de narrativa. Narrativa é uma tendência macro na qual alguns tokens são agregados. Então, alguns exemplos de narrativas aqui só para vocês verem, né? Então, um exemplo que deu um super boom no ano passado, games, por exemplo. Ou, na verdade, projetos relacionados ao ecossistema do Bitcoin, como, por exemplo, os Ordinals, que estão diretamente relacionados ao ecossistema do Bitcoin. Uma narrativa que muitas pessoas estão apostando nesse mercado de restaking, né? Como a gente está vendo toda a euforia com a Interlayer, por exemplo. Tem os memes. Layer 1, inteligência artificial, RWA, principalmente agora que Larry Fink falou e colocaram 500 ou acho que 500 milhões em um fundo para digitalização, então uma tendência de RWA sendo guiada pela entrada dos institucionais, ou NFT, tudo isso aqui são tendências macros, né, que você vai pensar. Para mim faz muito sentido 1, 2, 3, e vocês vão escolher. Caso vocês não saibam muito ainda como funciona essa questão de narrativa, um jeito bem legal é entrar aqui no CoinMarketCap, né? E aí tem aqui uma coisa chamada categoria, tá vendo? Ó, aqui categorias. Quando vocês clicam, vão abrir vários tipos de categoria. Então aqui categoria. É ecossistema da Base, né? Que é relacionada a essa nova blockchain que foi lançada atualmente pela Coinbase. Ou tokenização de ações, tokens relacionados a gatos, memes. Então, assim, tem infinitos, real world assets, stablecoins, real estate, alguns portfólios aqui, por exemplo, portfólios de alguns VCs, né? E vocês podem filtrar, por exemplo, por capitalização de mercados, maiores em capitalização de mercados. Vocês vão ver que os maiores normalmente são relacionados a esses fundos, né? Então, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Polychain Capital Portfolio, a A16 Portfolio. Então, assim, no geral, tem porque eles investem muito, né, nesse mercado, mas vocês podem filtrar aqui por várias questões, por volume, por dominância do mercado, o que vocês quiserem, tá? E aí, vocês podem procurar aqui. Se vocês entram direto na primeira página do CoinMarketCap, eles vão ter sempre aqui alguns que estão bombando. Nesse momento, é memes, é o ecossistema da Solana, é gaming e é IA. Então, daí você, inclusive, já pode navegar por esses que estão mostrando aqui, se eles fizerem sentido para você, tá? Esse é o aspecto mais importante, eu acho, na hora de analisar. E também tem algumas outras formas que você também pode usar para definir a sua categoria, né? Você pode ir em algumas plataformas que tem as categorias por protocolos, né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui foi tirado do DeFi Llama, vou mostrar a plataforma para vocês. Mas aqui mostra por categoria e por movimentação, por dinheiro alocado, né? Então, lending, DEX, bridge, restaking, yield, RWA. Vocês também podem usar outras métricas para definir quais são as categorias de vocês. Mas eu acho que é bem importante essa questão das categorias e definir quais são alguns dos setores e principalmente estar exposto mais de um setor. O que eu percebi nesse ciclo que é bem interessante? Que o mercado está movimentando muito por narrativas. Então, nós tivemos o boom das memes. E aí, por exemplo, em relação aos games, eu acho que os games ainda não tiveram o seu momento, mas teve especificamente uma semana, aqui entre o dia 3/3, basicamente, e 6/3, foi realmente alguns dias, assim, foi até meio que no final da semana, final de semana, em que todos os games tiveram um boom. Eu lembro que eu até acordei, esse aqui é um projeto especificamente que eu acompanho já há muito tempo. Aí eu acordei e tinha dado um pump de 200%. E eu fiquei, cara, por que esse projeto subiu tanto? E aí eu fui ver e, na verdade, todos os games, eles tinham tido exatamente esse pump praticamente no mesmo período. Ó, vocês verem aqui. Esse aqui começou um pouquinho antes, 24 de fevereiro. Mas até aqui, mais ou menos, também 10, né? No mesmo período. E o de game também, no dia 3... Cadê? O dia... Opa!
aqui o dia 3, ó, na sequência do dia 3 também, até o dia 12, teve um super de um pump. Immutable teve também um pump em praticamente o mesmo momento. Então, todos os games subiram no mesmo momento. Isso indica que tá tendo uma tendência do mercado de que quando uma narrativa ela ganha força, todos os tokens nessa narrativa também ganham força. Então, eu acho que aqui a gente percebe, né, quão importante é a escolha das narrativas e quão importante também é estar exposto em diferentes narrativas, e não só em uma, mas definir algumas delas. Acho que esse é a primeira lição em relação a esse mercado. E o segundo aspecto que eu quero falar para vocês é definir algumas preferências. Então, beleza. Primeiro vamos definir algumas narrativas, depois algumas preferências. O que significa preferências? Tem pessoas, por exemplo, que adoram o que a gente chama de gemas, que são projetos super iniciantes, que foram lançados recentemente, que ainda custa centavos. Tem pessoas que gostam de projetos que já têm alguma utilidade, que já tá rodando. Outras pessoas estão muito olhando, principalmente pela questão do stake, do staking, do farming, né? Da possibilidade de gerar renda passiva. Outras pessoas olham para a comunidade, olham o número de seguidores, atividade em Discord, atividade em GitHub, pensando na comunidade de desenvolvimento. Algumas pessoas estão as malucas do airdrop, estão só olhando para airdrop. E aí tem alguns projetos que tendem a fazer mais airdrops. Algumas pessoas olham para ecossistema, outras por gap, procuram por gaps, né? Gap de market cap, por TVL, né? Então, é um projeto que tem um TVL baixo, tem um TVL alto, né? Um valor bloqueado alto naquele portfólio, mas ainda está em market cap baixo, né? Então, procura por alguns gaps. Eu acho importante, né, estar exposto a diferentes narrativas, mas não tentar estar exposto a tudo. De tentar ser o gênio de todas as coisas. Então, um dia você acorda, você é o gênio do airdrop. Outro dia você acorda, você é o gênio dos NFTs. Outro dia você acorda, você é o dos originals. Outro dia você tá olhando para todas as gemas. Depois, no outro dia, você tá olhando... Porque eu acho que isso tende a bagunçar muitas coisas. Eu vou mostrar para vocês quantas narrativas que eu, particularmente, escolhi. Mas eu acho importante ter um equilíbrio entre estar exposto a diferentes narrativas para conseguir se beneficiar dos movimentos dessas narrativas quando elas ganham força, mas ao mesmo tempo não tentar ser o dono de todas as coisas, o expert em tudo, porque senão você vai se perder, né? Então tem essa frase que é muito legal, que é você não tentar ser pau para toda obra, porque senão você é mestre de obra nenhuma. Aqui eu acho que é bem importante, e eu vou mostrar para vocês algumas formas que eu particularmente gosto de pensar e olhar para esses projetos. Então, em relação às narrativas que eu particularmente gosto. Eu gosto das narrativas de Layer 1, porque é inevitável que elas ocorram, né? Quando a gente pensa especificamente no Bitcoin, o Bitcoin se consolidou e vai se consolidar cada vez mais, na minha perspectiva, como uma reserva de valor. E aí nós temos todo o desenvolvimento do mercado cripto que precisam de novas layers. Não vamos desenvolver grandes coisas no Bitcoin. Tem projetos, inclusive, que usam o Bitcoin, e a gente vai falar sobre isso, para desenvolver novas ferramentas. Mas não vai ser o Bitcoin onde a gente vai desenvolver os DEPs. O Ether, teoricamente, é onde os DEPs ocorrem, mas o Ether ainda é caro, mesmo com as atualizações. Ele está passando por todos esses processos da SEC e de pressão regulatória em relação a ele. Ele ainda é muito caro, é lento, né? Então, assim, precisamos de várias outras layers para o desenvolvimento de tudo que existe no mercado. Então, por isso, particularmente, eu gosto da narrativa de Layer 1. Eu adoro a narrativa das DEX e do que eu chamo, na verdade, geradores de receita, né? É o que nós temos mais próximo, eu acho, que de uma empresa, digamos, no mercado cripto, né? São projetos que geram dinheiro, que pegam as FIIs, né? Então, eu gosto. Me parece algo muito tangível. E para mim, para o meu tipo de análise, é muito mais fácil de analisar, porque eu consigo exatamente identificar, por exemplo, os gaps, né? Então, para mim, especificamente, eu gosto bastante das DEX. Infraestrutura, vou mostrar para vocês o que isso significa. Memes, cara, eu acho que, assim, não faz sentido não estar exposto aos memes, e não porque os memes façam sentido, mas porque o mundo talvez não faça tanto sentido e as pessoas gostam, iniciantes gostam, então... Pra mim, pode gerar um alfa bom, então eu tenho exposição a memes, vou mostrar pra vocês. E games também, games pra mim é uma tendência
que ainda nós não tivemos um desempenho que eu acho que vai ter. Tem vários jogos que o mercado tá esperando para ser lançado, a gente tá vendo algumas notícias do mercado de game começar a se animar, mas eu acho que ainda tá longe de ser o momento dos games, então isso também é muito bom, porque gera um gap pra gente, né? E aí, de novo, falando em relação às preferências. Quando eu escolho essas narrativas, e dentro dessas narrativas, por exemplo, Layer 1, sei lá, tem 50, Dex, deve ter outras 50, meme, deve ter umas 100, games, mais 100, muito mais do que isso, provavelmente, né? Então, como é que eu escolho dentro disso, né? Eu sempre faço a pergunta de eu uso ou usaria, ou quem usaria. Isso faz algum sentido para algum grupo de usuário, né? Porque vai ter alguém que vai ter que colocar dinheiro nisso. Eu tento entender, então, quem é o usuário. Se eu sou a usuária, é o ideal. Eu atualmente privilegio projetos que têm staking farming bom, tá? Acho que projetos que possam dar esse upside só por deixar ali bloqueado, inclusive no geral também dando chance de airdrops, são coisas que eu gosto bastante. As DEX, né, o movimento nas DEX também ajudam bastante na questão dos airdrops, então é mais um ponto positivo, né? Eu gosto de analisar exatamente essa premissa da métrica do gap, né? Então, olhar TVL por market cap por volume, endereço ativo por market cap. Então, assim, tem um projeto que tá em market cap 200, mas tem muitos endereços ativos. Cara, esse projeto tem um potencial. Ou tem um projeto que tem mais endereço ativo do que as blockchains que estão ali no top 20. E esse projeto tá no top 100, então também tem alguma coisa. Eu gosto bastante de tentar encontrar esses gaps potenciais, ou entre os dois projetos, né? Tem dois projetos que fazem parte da narrativa de gaming, por exemplo. Um projeto tem market cap acima do outro, mas tem mais volume e tem mais usuário, então faz muito mais sentido investir no outro, né? São essas as coisas que eu olho. E outros dois aspectos. Eu gosto muito da questão do supply, então eu prefiro, obviamente, tokens mais escassos do que infinitos, como nós temos, né? E atualmente eu também tenho uma preferência por ecossistemas, né? Eu prefiro os ecossistemas que têm taxas baixas por motivos muito óbvios, né? E eu acredito que a entrada do varejo também vai privilegiar esses projetos. Então, projetos construídos, por exemplo, em cima do ecossistema da Solana, nesse momento, para mim, são ideais. E eu sei de todos os problemas que todo mundo fala em relação ao ecossistema da Solana, mas eu também sei que existe o problema das blockchains, né? Então, as blockchains têm 3 aspectos que, no geral, elas precisam balancear: descentralização, segurança e escalabilidade. A Solana, especificamente, ela privilegia escalabilidade e não privilegia tanto, por exemplo, segurança. O que, claro, que é um problema, mas também é um problema, pensando no desenvolvimento do ecossistema, e de querer que a gente faça um onboard de 1 bilhão de usuários, que as coisas não escalem, né? Então, precisa escolher. Não dá para escolher tudo na vida, e por isso eu privilegio, nesse momento, por exemplo, entre Ether e Solana, o ecossistema da Solana. Tá certo? Então, passando para vocês, acho que agora vocês conseguiram, ter algumas ideias, né, em relação a isso. Eu vou mostrar para vocês alguns projetos que eu tô olhando e vou dar alguns exemplos de como olhar para eles mais profundamente, mas mostrando para vocês quais são as métricas que eu particularmente, como aplicar, na verdade, né, essas métricas. Então, como eu mostrei para vocês aqui, né, tava esse portfólio ali daquele vídeo. E aqui tem uma versão um pouquinho mais robusta, digamos, desse processo, né? Então, aqui eu coloquei, tem mais ou menos, então, 27 projetos, tá? Cripto, divididos nas categorias que eu citei para vocês. Então, as categorias são Layer 1, tá? Aqui infraestrutura, eu diria, então tem infraestrutura, esses dois. Mas isso aqui que eu também defini, mas esses aqui, na verdade, que eu definiria como estrutura. As DEX, os geradores de receita, que eu falei pra vocês. Game, que só tem um de game. Enfim, mas acho que é legal olhar pra mais de um no geral. RWA e memes, tá? Então, quando a gente pensa, é basicamente uma categoria, 2 categorias, que inclui isso aqui, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, são 27 projetos divididos em 6 categorias. E aí, como eu comentei para vocês, né, a questão do ecossistema, então eu coloco aqui, se vocês verem, tem bastante do ecossistema da Solana, né? Então, Solana, claro que tem dos Ether, né? Mas Solana, para mim, como eu comentei, faz mais sentido nesse momento. Stake, né? Então,
eu gosto de olhar para projetos que possam me gerar ou staking ou que tenham um farming, um liquid pool interessante ali para brincar. Isso vai ser uma preferência também, marco ali, são alguns temas ativos na questão do airdrop, né? Então aqui, por exemplo, tem 3 cuja interação ainda vai gerar airdrops e tem um potencial interessante de airdrops. E aí, em relação aos gaps que eu comentei para vocês, né? Uma coisa que eu gosto, por exemplo, de olhar é a questão do volume de negociação por market cap, tá? Então, assim, por conta das stablecoins, é normal que normalmente tem uma diferença de -1, né? Então, o Bitcoin, por exemplo, ele é o primeiro em market cap, mas ele é o segundo em volume porque o Tether é o primeiro. Então, é comum, por conta das stablecoins, que você tenha -1, -2 nessa relação. Mas quando o projeto tem uma relação positiva, né? Então, assim, ele tá com market cap, por exemplo, nesse caso aqui, o Book of Meme, com market cap de 112, mas um volume de negociação de 12, é interessante. Claro que esse volume também pode ser de queda, mas no mercado de alta ele vai representar uma coisa, ele vai representar subida e não queda, tá? Então, é uma relação positiva em relação ao market cap e o volume de negociação é uma métrica que particularmente eu gosto, né? Aqui, por exemplo, nós teremos como destaque a Hydium, a Jupiter, Rune, que é a Torchain, né? Basicamente, Arcan, Ondo, Dogfat, Pep, Bonk, né? Os memes, no geral, nesse momento, eles estão com uma questão positiva. Aqui, isso. Essas seriam os projetos que, por exemplo, se sobressairiam nessa métrica. Então, caso eu tô em dúvida ali, sei lá, 3 games que eu acho que estão interessantes, uma forma interessante de olhar para eles, entender quem tá movimentando mais dinheiro. Então, fazer essa análise entre market cap e volume de negociação, mas como eu citei, pode ser também market cap TVL, market cap endereços, né? Podem ser algumas coisas, normalmente com o market cap. A market cap, ele é uma síntese, né, da quantidade de dinheiro que tem ali. Aqui eu também, nesse momento, eu acho que é interessante olhar para performance, né? E o que tá performando menos do que o Bitcoin, no geral, assim, não faz muito sentido, né? Então aqui eu até tiraria o Ether. Claro que assim, não acho que faz sentido montar um portfólio do zero que não tenha Ether, mas seguindo essa métrica, por exemplo, eu tiraria, né? Igual eu mostrei pra vocês aqui. Mandamos esse portfólio dia 30 de janeiro, dia 26 de março, né? Praticamente estão fevereiro, 2 meses. Tem esses projetos que estão performando menos. Provavelmente nesse caso aqui eu tiraria, né? Então, uma estratégia também de rebalancear os projetos é olhar em relação à performance com o Bitcoin. Vocês, inclusive, podem entrar aqui no CoinMarketCap e vocês podem definir essa métrica aqui, ó, personalizar. Aí vocês podem olhar aqui a porcentagem em Bitcoin, 24 horas em Bitcoin, tirar isso aqui. E aí colocar em Bitcoin. E aí o que vocês fazem? Fazem 24 horas em relação ao Bitcoin. E vocês vão ver quais são os ativos que performaram melhor do que o Bitcoin, né? Então não é em relação ao dólar. E aqui vocês vão ver que, por exemplo, o Dogfat foi o primeiro, o Apto o segundo, né? Então, basicamente um meme, um projeto de infraestrutura, um projeto de game, sei lá, Litecoin, mais um meme de game. Então, daí vocês conseguiriam também identificar, por exemplo, talvez por narrativa, que são um exemplo, né? Mas nesse caso a gente tem, então, 1, 2, 3 memes que estão performando mais do que o Bitcoin nas últimas 24 horas. Isso pode ser uma tendência. Vamos ver, tem um game aqui também, acho que eu tinha visto 2 games aqui, né? Então, nós temos 2 games também com um desempenho interessante ali em relação ao Bitcoin. Também é uma forma interessante de olhar. E aí, voltando, né, então, basicamente, essa questão da porcentagem que subiu, acho que nesse momento é uma métrica interessante. Se o projeto não subiu nada, talvez, né, vale a pena dar uma olhada, assim, rever, entender por que ele não subiu. E como eu comentei também, a questão do supply. Eu gosto de projetos que sejam escassos. E aí, aqui a escassez, basicamente, eu considero... Claro que, assim, se o projeto tem uma escassez maior do que o Bitcoin, o que não é muito comum, é muito bom. Nesse caso, especificamente, nós temos aqui a Maker como o projeto mais escasso de todos, tá? Então, Maker, por isso que ela tem 2 estrelinhas aqui. Gnosis também é um projeto extremamente escasso. Palm IA também, com uma capitalização menor do que a do Bitcoin. Então, tem 3 projetos com uma capitalização... não, Palm não é, tá? Só 2. 2 projetos com uma capitalização menor do que a do Bitcoin, né? E esses aqui são os projetos que estão na ordem dos milhões, porque depois normalmente vai para as ordens do bi, tem alguns com ordens do tri e tem as que são infinitos. E, assim, algumas meio que
faz sentido ser infinitos, tá? Mas algumas não tanto. Por exemplo, Doge é infinito. Não acho tão interessante. Porque, né, alguns memes não são. Então, se vários não são, um ser talvez é uma coisa que não é tão interessante, né? Então, eu também privilegio essas questões da ordem da escassez, né? Eu prefiro projetos que sejam mais escassos. E aí eu defini, né? Então aqui eu, por exemplo, consigo saber, então tá, quais projetos que têm uma relação positiva de market cap, desempenharam bem, são mais escassos, tem stake, tem a narrativa que eu quero, né? E aí, então, a gente vai definindo esses projetos. Vou passar por cima só e falar algumas coisas em relação a alguns deles, tá? Primeiro, Solana teve um desempenho surpreendente, assim, para um top 10. Muito surpreendente ela ter subido 600%, Bitcoin no mesmo período subiu 100%, e Ether, um ano, né, subiu 81%, então um desempenho chocante da Solana, muita advinda dessa explosão do desenvolvimento do seu ecossistema. É um projeto que continuo achando que é bem interessante para esse ciclo do mercado. Eu vou mostrar ali também quanto eu acho que ela pode fazer ainda, mas ainda acho que vale a pena. E aí, em relação a outros projetos Layer 1, que igual eu falei, né, é uma narrativa que eu acho que precisa existir. Especificamente a NIR, ela mudou um pouco a abordagem, mas vamos deixar ali ela ainda sendo como Layer 1, Injective e Stacks, que para mim é o mais interessante de todos, né? Stacks é um projeto de Layer 1 que utiliza a segurança do Bitcoin tentando desenvolver o seu ecossistema. Nesse caso, os projetos da Stacks ela ainda não estão super bem desenvolvidos, né? Acho que a gente ainda não tem a prova de que vai dar certo, mas eu acho o conceito maravilhoso, né? É conseguir dar a capacidade de smart contract, digamos, né, para o Bitcoin, sem mexer no Bitcoin, sem mexer no processo de consenso do Bitcoin, porque é realmente muito complicado e não vai acontecer. Então, ela utiliza dois algoritmos de consenso, né, o Proof of Work do Bitcoin e o algoritmo de consenso específico dela, né, como uma Layer 1, para esse processo de desempenho. Então, é um projeto que especificamente eu também estou bem animada. Oráculos, tá? E aqui, todos esses aqui, igual eu falei pra vocês, vou até, vamos ver se eu consigo juntar aqui. Ai, não vai dar pra juntar. Mas, enfim, Chainlink é um projeto que todo mundo sabe, todo mundo fala devido aos oráculos, né? E a necessidade que os projetos hoje vão ter para conseguir desenvolver essa interoperabilidade entre o mercado cripto e o mercado financeiro tradicional, né? Então, é uma necessidade que a gente tem, vai ter que acontecer. Mas, por exemplo, a gente tem a PIF, né? Que tá, assim, performando super bem. É um projeto super recente também de Oráculo, que tá dando um monte de airdrop do ecossistema da Solana. Subiu, né? Mais de 1.500%. Então, é um projeto que eu também tô bem de olho, por exemplo, né? E quando eu olho em relação a Chainlink, talvez tenha o alpha melhor, considerando essa narrativa macro de infraestrutura, especificamente de oráculos, e obviamente um alfa ali relacionado aos airdrops. Em DEX, né? Tem várias DEX aqui, vários projetos, como eu citei, esses geradores de governança, né? E aqui eles estão bem diferentes, digamos, né? Então, assim, Maker é um projeto hiper consolidado, bem caro, mas que é muito legal, porque, inclusive, eu acho que ele mostra a força da tese de que cripto consegue se organizar de forma descentralizada, né? Então, o Maker é um protocolo, talvez o protocolo de governança mais bem sucedido do mercado. Então, eu acho que vale muito a pena ter. Ele tem uma escassez absurda, né? Acho que isso vai mudar, inclusive. Mas ainda assim, mesmo se a escassez, mesmo se aumentar ainda o supply bastante, ele vai continuar sendo muito escasso, né? É 1 milhão de tokens, né? Bitcoin tem 21 milhões, então é um projeto muito escasso, que acho que representa um ethos da comunidade, um desejo da comunidade de sua organização descentralizada. É um projeto que eu acho muito legal. E nós temos aqui 3 DEX da Solana, porque uma coisa vai ligando a outra, né? Então, o ecossistema que está gerando mais fees vai ser o ecossistema em que as DEX vão se beneficiar. Então, Solana tá tendo uma explosão de ecossistema. Então, as DEX da Solana vão performar muito bem. E aí, quando eu olho para isso, são 3 DEX. Eu tô de olho, né? E aí, de novo, né? Dá pra olhar assim, preferencialmente, então, daria para escolher entre as 3, por exemplo, né? As mais escassas, que aí ficaria entre essas duas. Aqui, por exemplo, né? Mas a Raydium, ela tem
atualmente tá rolando muito mais coisa nela, assim, aí de novo, né? Por exemplo, se a gente olha aqui a métrica de volume de negociação, ela tá com um positivo, né? Então tem muita gente realmente querendo e usando ela. Tem todo um ecossistema de coisas. Eu particularmente gosto daí mais da interface da Orca. Acho mais legal e tem mais coisas, assim, do que a interface da Radeon, né? Gosto mais, mas aí, então, se tu considera tudo ali, fica no 0 a 0 e aí vamos com as duas, digamos, né? Mas, enfim, acho todas elas bem interessantes. Júpiter também é um projeto bem novo. Tem potenciais de airdrop também bem legais, então também vale a pena dar uma olhada. E aí tem a Rune e a Torchain como uma DEX também bem interessante, que está gerando muito volume. É um projeto já antigo, mas que veio nesse mercado com bastante força. De novo, continuando, na verdade, a questão de infraestrutura, né? Nós temos esses projetos aqui dentro desse setor. Render, muita gente já falou. Eu acho que talvez Render tá com, não sei, com um market cap um pouco alto para entrega. Tem uma equipe excelente dentro dela. Os desenvolvedores que estão por trás, eles são muito. Ela tem como eu posso dizer, um time por trás muito forte, né? Então a Render tem por trás dela um estúdio que já desenvolve filmes e desenhos para os maiores produtores do mundo. Então ela tem essa expertise no processo de renderização, que é a proposta dela da distribuição da renderização. Ela tem por trás desenvolvedores absurdamente importantes que já desenvolveram, inclusive, linguagens de programação também estão relacionados ao Brave. Então, é um projeto muito forte por trás, mas eu ainda tô um pouco assim com a entrega. Eu acho que eles não estão entregando tanto, subiu muito, né? Tá então, aqui, em 30, em market cap, assim, então tá um pouco assim, mas enfim, tô aí e acho que é bem interessante. A Cash é um competidor da Render com mais entrega, não tem tanto um time tão forte por trás, mas tem uma entrega muito boa, já tá operacional. E talvez tenha um alfa ali bem legal, considerando que a galera já tá gostando bastante. É um projeto menor, subiu muito mais. Eu acho que é interessante dar uma olhada daí pra Akash como uma competidora. Ecossistema Cosmos também, né? Então você já entra ali no ecossistema da Cosmos com uma força. Principalmente daí se quiser aproveitar de uns airdrop, já vai com a tia, já vai na Osmo, né? Na mesma deck, já interage ali. Palm. É um projeto bem legal, que já tem muita coisa entregue, né? Você consegue usar um Telegram, pede para gerar imagem. Teoricamente, os detentores do token vão ter acesso prioritário à Sora e várias coisas de mas já tem várias questões operacionais. É um projeto bem de todos aqui, né? Ele tem o market cap mais baixo, ele teoricamente seria o mais arriscado, com maior alfa dentre todos. Tem uma escassez boa, é um projeto que eu acho bem legal, né? Eles usam a inteligência artificial do Google, a linguagem de inteligência artificial do Google Palm. Me incomoda um pouco que eles não são oficialmente do Google, mas usam meio que o logo do Google, assim. Então, de novo, talvez seja o projeto mais arriscado daqui de todo o portfólio, mas tá aí, acho legal e gosto porque dá pra usar, né? Eu já usei, inclusive, pra gerar imagem, já usei pra várias coisas, pode pedir dados de tokens, dá pra fazer bastante coisa já com eles. E nós é um projeto que não sei se vai ter um alfa muito bom, mas ele é bem escasso, é um projeto que todo mundo que usa multisig conhece a Gnosis, né? E muita gente precisa multisig para várias coisas. Então, acho que é um projeto que já entregou, já está consolidado, já é uma coisa que eu uso e é uma necessidade do mercado, então gosto bastante. Arkham é um projeto que talvez vocês não conheçam de nome, mas vocês já devem ter visto, porque a Arkham ela faz uns dashboards, principalmente de análise de dados on-chain relacionados, inclusive, aos ETFs. Então, bombou, assim, todo mundo passou a conhecer. É umas análises de dados lindas, assim. Talvez vocês tenham visto a notícia, inclusive, da Tesla, né? A Tesla SpaceX tinham 20 mil bitcoins. Se eu não me lembro, acho que era 20 mil, que ninguém sabia, né? Foi a Arkham que descobriu. Então, é um protocolo de análise de dados on-chain lindíssimo, muito eficiente, que também acho que tem bastante potencial de mercado. Ronin, como a minha preferida de games, de longe, assim, né? E ela tava defasada, eu acho que em preço em market cap, porque ela só tinha sido... Ela já vinha sendo desenvolvida há muito tempo, mas só no ecossistema da Katana, né? Da DEX, da Ronin. Então, isso fez com que ela ficasse muito restrita. E aí, quando foi listada,
há pouco tempo atrás, alguns meses, ela deu uma subida de market cap, né? Acho que ela tava, quando ela foi listada, ela tava, sei lá, em 120 mais ou menos de market cap, tava em 82, mas tem um farming, assim, lindíssimo pra quem tá interessado em liquidez, né? Em prover liquidez de farming liquidity. Tem, assim, umas oportunidades bem boas ali dentro do ecossistema dela, e eu acho que ela é muito boa em lançar. É uma blockchain que está sendo usada para o lançamento de jogos mainstream, para adoção em massa. Então, Pixel, Axie Infinity, né? São jogos que muitas pessoas vão jogar. Talvez não sejam, tipo, os AAA, Illuvion, Star Atlas, mas são projetos, assim, que têm uma capacidade de movimentar as massas e movimentar dinheiro muito boa. Então, Running Games, para mim, é o meu favorito. Ondo é o meu escolhido em relação a RWA. Quero até mostrar uma coisa aqui pra vocês. Peguei esse monte de print, mas não sei se eu vou mostrar isso pra vocês. Mas tem um site, talvez... Deixa eu abrir o site aqui direto pra vocês, que acho que vai ser mais interessante. Ou vou mostrar aqui. Não, vou mostrar aqui. Me perdoe. Aqui. Eu tinha pegado esse print, né? Então, tem alguns sites. Esse aqui chama rwa.xyz. Analisam a atividade do mercado de tokenização, né? E aí nós temos, basicamente, de RWA, né? Tokenização de títulos do governo. E nós temos a questão dos empréstimos, do mercado de empréstimos de RWA. E aí a gente consegue ver, né? Quais são os protocolos que estão sendo mais importantes para cada uma dessas tendências, né? Que nesse caso, a Franklin Templeton, ela representa o mercado financeiro tradicional, né? Então não seria um token pra gente. Mas aí tem, por exemplo, o Ondo aqui em segundo, né? Quando a gente tá falando da tokenização de títulos. Então, né? Esse aqui não dá pra gente investir. Basicamente, segundo colocado em tokenização de títulos seria Ondo. Vocês também podem olhar aqui, né? O segundo mercado mais ativo de RWA é desses loans, né? Aí seria Centrifuge, Goldfish, Mape, Credix. E aí vocês olham e podem escolher o de vocês. Mas particularmente uma coisa que é impossível não dar certo, porque já deu certo, né? Já tem mais de 700 milhões de dólares tokenizados. É a questão da tokenização dos títulos. Primeiro projeto Ondo, sem grandes questões, digamos, né? Nesse processo, então, tá aqui o Ondo. Subiu bem também, tem uma relação positiva atualmente em relação ao market cap e volume, e é isso. E aí, né, o último de todos é os memes. Igual eu falei, eu acho que não tem por que não se expor aos memes, particularmente nesse momento que eu tô mais animada do GIF Hatch, principalmente por conta da escassez, né? Então, acho que sim, muita gente vai querer esses ativos, esses memes, a galera vai continuar entrando nessas loucuras. E um ativo e um meme mais escasso, talvez tem mais potencial, né? Pepe tem, só pra vocês saberem, né? 420 trilhões. Bonk tem 93 trilhões. Shiba, Flock e Book of Meme, eles têm infinito, né? E aí vocês podem de novo aplicar todas as outras métricas igualmente aos memes e olhar algumas outras coisas, né? Então, questões interessantes, né? A Shiba Inu, por exemplo, eles tentam, inclusive, sair dessa categoria de memes, né? Ele já tem uma DEX, a Flock tem um ecossistema, né? Na verdade, eles têm games. A Flock vai fazer uma ação, inclusive, na Times Square, 3 meses na Times Square. Dogfat vai fazer uma ação de marketing gigantesca também em Las Vegas. Então tem várias coisas acontecendo com esses games, apesar deles serem games. Dito isso, espero que vocês tenham entendido um pouco de quais são as métricas que eu olho na hora de escolher os projetos. E aí o que vocês vão fazer é aplicar essas métricas, escolher talvez algumas diferentes, mas categorizar e definir quais são os tokens de vocês. E aí entra a questão de mas quanto X esse projeto vai fazer? Vai fazer muito? Vai fazer pouco? Vai fazer 1? Vai fazer 5? Vai fazer 10? Quanto de dinheiro eu consigo ainda fazer nesse mercado? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas antes, vou só compartilhar aqui ou com vocês, né? Um QR Code, para caso vocês tenham visto algum valor nesse vídeo, vocês podem incentivar e me pagar um café ou uma cerveja. Tem Bitcoin On-Chain, Lightning e também Solana. Então, rapidinho, só para ir deixar para quem quiser. Incentivar também na descrição do vídeo. Tem inclusive o link do Eskeratá, em que vocês podem enviar perguntas com incentivo em Satoshi, né? Para que as suas perguntas sejam priorizadas. Mas a questão, né, que a gente vai aqui, então, quanto X que um portfólio como esse deve e tem potencial de fazer nesse mercado. Então, bora lá para a planilha de novo. Aqui, o
que eu fiz, então, gente? Vamos lá, vou mostrar pra vocês, né? Eu categorizei todos esses projetos em três layers, tá? As layers são baixo risco, risco médio, alto risco. E aqui, o que é importante que todo mundo saiba, tá? Métricas e categorias e premissas, sempre alguém vai ficar de fora, tá? E algumas coisas, assim, você vai pensar assim, não, esse projeto deveria estar ali, esse projeto deveria estar aqui. Mas é importante definir uma métrica e ir com ela. É isso que eu tava falando em relação a ser pau pra toda obra, mexe obra nenhuma. Se você tentar definir tudo assim, no detalhe, não vai dar certo. Se você tentar seguir todo mundo, não vai dar certo. Então tem que definir uma, duas categorias, uma, duas premissas e com elas eu vou mostrar o que isso significa, né? Então, assim, quando eu fui definir aqui o que seria baixo risco, por exemplo, eu poderia definir por market cap, ou eu poderia definir por performance nesse ano, né? O que performou muito, provavelmente, são os tokens mais arriscados, que são 2 exemplos, né? Se eu defino por market cap, por exemplo, nesse caso aqui eu defini por... Tá filtrado por performance, tá? Mais ou menos. Se eu tivesse definido por market cap, por exemplo, o SHIB ia entrar. SHIB ia entrar como projeto de baixo risco, porque ele tá ali no top 50, top 20, quase top 10 de market cap, né? Então, assim, acontece. Definindo por performance, por exemplo, Solana entrou nesse tier 2 de risco médio, mas na verdade, para mim, por exemplo, Solana tá em baixo risco. Mas tem que definir uma métrica. Aqui a métrica que eu defini é essa de 1 ano. Então eu tô definindo que o risco vai ser definido pelo quanto X que deu isso aqui, porque provavelmente se um projeto subiu 1.300%, ele não é um negócio muito sólido, assim, né? O Bitcoin não vai fazer 1.300% do nada, né? Isso aqui é em 1 ano. Então, essa aqui é a métrica que eu escolhi. Vocês podem escolher quais métricas vocês quiserem, né? Mas é importante que ela tenha algum fundamento para que vocês definam ali quanto vocês vão pôr nos projetos um pouco mais tranquilos, né? Assim, apesar, igual, né, eu citei pra vocês, de ter algumas coisas meio que esquizofrênicas que acontecem, né? Vai ficar ali. Então, Bitcoin, Ether, Chainlink, Gnosis, né? Projetos já consolidados entraram aqui em baixo risco. Risco médio, então, Solana, Archon, Ronin, Ondo, Near, Maker, Flock, Orc, Rune, Render, Injective. Alto risco, Hydium, Pitch, Jupiter, Akash, Palm, Dogwif, Hatch, Pep, Bonk e Book of Meme. Igual eu citei. Se eu fosse fazer manualmente isso aqui, ia estar diferente, tá? Mas eu defini uma métrica aqui, mais ou menos, coloquei elas ali junto e segui essa métrica. Aqui eu tô pegando o preço em tempo real, tá? Em BRL, só pra gente pensar como é que seria a criação de um portfólio. O que basicamente eu penso, né? Então, definindo nesses riscos, claro que assim, Bitcoin tem um status diferente, tá, gente? Eu sei disso, mas eu só pensando, isso aqui não é o que você vai fazer com todo o seu dinheiro, é um portfólio pra montar, pra aproveitar o hype desse momento. Definimos em riscos aqui. E aí eu tô definindo isso aqui, pra pensar em um portfólio de R$10.000. R$10.000, dividir então 60%, né? R$6.000 dividir nesses projetos. 30% daí desses R$10.000 definir entre esses. 10% dos R$10.000 definir entre esses. Então, essa aqui é a quantidade de dinheiro que eu colocaria em cada um desses projetos nesse portfólio teórico. E aí, o que eu defino, né? Eu defino um cenário em que eles vão fazer um X. Um X é o cenário do Bitcoin para os $100.000, tá? Então, seria basicamente ali uns 500, 700 mil reais. Então, assim, igual eu falei, a premissa é que esses projetos eles vão fazer mais do que o Bitcoin. Então, se a gente está esperando que o Bitcoin chegue a 100, 120 mil dólares, a gente está falando que todos esses projetos vão subir pelo menos uma vez. Vão subir, né? Vão conseguir performar desse jeito. Então, a gente está... No pior cenário, digamos, a gente sairia de 10 mil, que na verdade tá um pouquinho, né? 10 mil, para basicamente 20 mil reais com esse portfólio. Mas, na verdade, a gente tá querendo fazer 5 ou 10x. E aí, o que tende a acontecer, né? Principalmente porque a gente definiu essa questão aqui, né? De portfólios que tiveram já o maior alfa e que provavelmente vão continuar tendo maior alfa. Eu defini um cenário 2, né? Em que, beleza, esses projetos aqui, desse Tier 1, eles fazem só 1x, né? Mas esses projetos aqui fazem 5x. Então, somando esses 60% fazendo 1x com esses outros 40% fazendo 5x, a gente sai de 10 mil para 35 mil, por exemplo, né? E em um outro cenário ainda, em que nós temos esses projetos de baixo risco, fazendo então 1x, projetos médios fazendo 5x e projetos de 10x, nós sairíamos de 10 mil para 40 mil. E aqui eu só mostrei para vocês o que seria se fosse
Desculpa, gente, provavelmente vocês não estavam vendo, só vou fazer assim que vai ficar melhor. Então, né? Então, nesse primeiro cenário, saímos de 10 mil com o primeiro cenário, só fazendo um X para 20. Segundo cenário, em que 60% faz 1x e o resto faz 5x 35. E um cenário em que nós temos a primeira parte, né, tier menos arriscada, fazendo 1x, tier média, fazendo 5x, e a terceira tier com um dinheiro alocado menor, mas com maior potencial de desempenho, fazendo 10x, 40 mil. E aqui eu simplesmente multipliquei, tá? Aí se fosse com 15, entrasse com 15 mil, 30 mil no primeiro cenário, 50 mil no segundo cenário, 60 mil no terceiro cenário. Então, é legal que vocês façam esse processo, né? Que então eu coloquei aqui, quanto o Bitcoin custaria caso subisse isso, considerando o valor atual da cotação. E esse projeto, se ele subir 5, né? Então, Solana, para Solana fazer 5 vezes, ela tem que chegar a 5 mil reais. É factível? Não é factível? Vocês podem fazer isso aqui por market cap. E aí vocês não tem uma ideia se parece factível ou não. Para mim parece factível. Mas às vezes você coloca um valor aqui e fica um negócio absurdo. E aí você vê, não, esse projeto provavelmente não tem esse potencial. Então, planilhando desse jeito, né, e colocando assim, tá, então por que tu escolheu esse projeto e quantos X esse projeto vai fazer, vocês conseguem ter uma noção, então, de qual é o objetivo de vocês, que aí entra exatamente no outro ponto que eu queria falar pra vocês, que é a estratégia de saída, gente. Quando vocês fazem essa planilha e vocês definem aqui o X, tá? E vocês definem 1x, 5x ou 10x. Quando a gente for se aproximando disso, a gente vai percebendo que então tá, meu objetivo já vai ser cumprido. Eu coloquei 15 mil reais ali no terceiro cenário ali, né? Coloquei 15 mil reais, quero sair com 60. Os projetos que eu defini para 5x já estão fazendo 5x, para 10x já estão fazendo 10x. Então, opa, tô chegando no momento de consolidação. Então, o que é o mais interessante de vocês fazerem e montarem um portfólio desse jeito? É entender por que vocês estão escolhendo um projeto e não um outro. Entender em quais narrativas vocês estão expostos, se faz sentido, se tem alguma coisa que vocês estão perdendo ali. Entender qual é o potencial desse projeto para não chegar, às vezes, num valor muito alto e vocês acharem que não ganharam nada, né? E acompanhando esse progresso no longo prazo. Porque o que acontece? Durante as minhas mentorias, né, inclusive caso vocês tenham interesse, podem mandar um DM no Twitter ou no Instagram, eu percebo que muitas pessoas têm um portfólio super interessante, mas que elas ficam fazendo um monte de trade, querem tentar, né, fazer com que um projeto que não tá subindo muito bem, porque ele estaria num tier ali, num tier de menos realmente alfa, querem que façam alfa igual do outro, e aí não balanceia o risco e nem expectativa, e aí é um portfólio que devia performar bem, tá performando mal, e tá dando prejuízo. Porque a pessoa tentando ser, né, pau pra toda obra e não mestre de nada. Então, eu acho que é bem importante planilhar, porque vocês estão acompanhando, né, mês a mês. Tá, nesse mês fez isso, né, igual eu montei pra vocês, que eu acho que é bem interessante. Esse portfólio, né, de 2 meses. Pô, tu já teria performado ali 38%, mal fazendo melhor do que o Bitcoin, tá vendo que as coisas estão indo bem, ficou positivo, entendeu o que tá acontecendo, vai continuar com o plano, senão desespera. Isso é a pior coisa que vocês podem fazer de todas, né? Então, acho que é mais ou menos essas as coisas que eu queria que vocês soubessem. Mas antes de terminar o vídeo, né? Só lembrando vocês, pedindo que vocês me sigam no Twitter, me sigam no Instagram. Lembrando que todas as quartas-feiras, 8h30 da manhã, temos live no Instagram. Opa, ficou meio bugado aqui. E de segunda a sexta, vou fazer assim. E de segunda a sexta, todos os dias, eu publico as notícias, né, as melhores notícias da semana. E agora eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês têm algum desses tokens, se eles fazem sentido pra vocês, tem alguma outra métrica que eu não citei, que vocês olham, que vocês consideram muito importante. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.